gostoso que é louvar o Senhor, né? Vamos agora pegar a nossa Bíblia e abrir no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 17. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 17. Josué é o primeiro livro depois do Pentateuco, depois do livro do Deuteronômio. Josué, capítulo 6, versículo 17. Antes de lermos o 17, vamos ler um pouquinho os versículos de 1 até o 10. Josué, capítulo 6, versículo 1. Josué, capítulo 6, versículo 1. Depois nós vamos para o 17. Amém? Amém. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei de Jericó seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes tocando 7 trombetas irão adiante da arca. No 7º dia dareis 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de fronte. Até aí. Vejam bem, para nós entendermos o contexto, da tomada da cidade de Jericó. Moisés havia morrido. Moisés estava à frente do povo de Israel. E Deus havia prometido para Moisés que ele introduziria o povo na terra prometida, a terra que emana leite e mel. Quando eles chegaram na porta da cidade, Deus disse a Moisés: Moisés, você não vai entrar na cidade. O seu tempo à frente do povo terminou. Você vai ficar aqui. E agora Josué vai assumir a frente do povo e vai entrar e tomar a cidade. Agora, o que representava Jericó para o povo de Israel? Jericó era a primeira cidade que tinha que ser conquistada para ocupar a terra prometida. E ela era muito importante porque, vocês sabem, essa região do povo da Bíblia é uma região de deserto, praticamente uma região de muita seca. E Jericó, numa linguagem coloquial para nós, era a mosquinha branca de olhos azuis, porque Jericó era a cidade que tinha um manancial. Na cultura do deserto era uma cidade que tinha um oásis. Havia uma fonte de água natural no meio da cidade e água potável. Com essa água se cultivava a terra, com essa água alimentava-se a criação e com essa água também atendia à necessidade do povo que ali morava. Então a conquista de Jericó era muito importante. Só que essa conquista de Jericó é algo que ia custar muito para eles. Por quê? Jericó, por ser essa cidade que tinha um manancial de água, ela já tinha sido atacada por muitas vezes por outros povos vizinhos que tentavam conquistar Jericó. E para evitar essa série de invasões que Jericó estava tendo, eles construíram muralhas imensas ao redor da cidade. Construíram em alguns pontos a muralha com 8 metros de altura,
outros pontos com 10 metros, 12 metros de altura. Em alguns pontos ela chegava a ter de 4 a 3 metros de espessura essa muralha. Era uma cidade, humanamente falando, até para o exército romano na época, traduzindo para uma linguagem nossa, como se fosse o exército americano, daria bastante trabalho ainda para conquistar esta cidade. E Jericó é uma cidade que marcou a história do povo de Israel e também da própria vida de Jesus. Por exemplo, quando Jesus entrou em Jericó, teve um baixinho que subiu em cima da árvore para ver Jesus que ia passar. Era Zaqueu. Então Jesus colocou os pés em Jericó, só que bem depois disso. E ali eles tinham que conquistar essa cidade, porque aquela cidade que eles iam ocupar, que era a terra prometida, não era uma cidade que estava desocupada, não era uma terra que não tinha ninguém morando ali, né? As pessoas da terra não iam chegar para eles: olha, fiquem à vontade, entrem, né? Abram a porta, por favor, tem ar-condicionado na sala, presunto, queijo e mussarela na geladeira, né? Podem abrir, fiquem à vontade. Não, eles tinham que entrar e eles tinham que conquistar Jericó. Eles tinham que tomar posse da cidade. E agora, o povo de Israel era um povo de nômades, era um povo que caminhava mais de 40 anos no deserto, depois de viver um regime de 400 anos de escravidão no Egito. O hebreu não sabia vestir uma armadura, o hebreu não sabia pegar numa lança, o hebreu não sabia pegar no escudo, o hebreu não sabia pegar numa espada para lutar e tomar posse de Jericó. Só que aí, vejam bem, a gente falava da humildade de Maria, né? A humildade de Josué, porque Josué, ele era general do exército de Israel. Moisés tinha colocado Josué como general do exército. Os homens aqui que devem se lembrar como serviram no tiro de guerra, lá se fala muitas vezes das estratégias militares, né? As estratégias militares para conquistar o terreno inimigo, né? E Josué, ele foi formado nisso, como general do exército de Israel, mas ainda não era uma formação suficiente para entrar em Jericó e tomar a cidade. E ele teve que deixar de lado todo o conhecimento, toda a formação militar dele, para receber a estratégia do alto. Deus disse para Josué: eu vou entregar a cidade para vocês, vou colocar vocês lá dentro, se vocês obedecerem e cumprir aquilo que eu vou dizer para vocês. Vocês vão marchar durante 7 dias ao redor da cidade, e no 7º dia vocês vão dar um grito bem forte, um grande louvor, e as muralhas da cidade vão cair. E quando as muralhas da cidade caírem, vocês vão entrar de assalto e tomar posse da cidade. Agora vejam que lição extraordinária. Muitas vezes nós nos desesperamos diante dos problemas da vida. Muitas vezes nós ficamos preocupados, aflitos com uma série de situações que a vida nos apresenta. E nós muitas vezes perdemos o sono à noite, perdemos a paz, o bom humor, a tranquilidade. E aqui Deus dá uma lição: a vitória vem através da oração. Maior que o seu problema é a força e a graça de Deus. Maior que a sua tribulação, maior que a sua provação é a graça e o poder de Deus. Agora, como a graça e o poder de Deus se movem em nosso favor? Não tem outro jeito, dobrando os joelhos no chão e orando. A beata Teresa de Calcutá, conhecida como a Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia: se as pessoas conhecessem a força e o poder que tem a oração,
elas, em vez de ficarem laboreando e ficarem desesperadas, elas orariam muito mais, elas buscariam a face de Deus com muito mais intensidade, porque olha o que ela fala: a oração coloca todas as coisas no seu devido lugar, porque é do Senhor que vem a força e a vitória. Qual era o segredo do povo de Israel de vencer nações maiores, exércitos poderosos? Qual foi o segredo deles conseguirem derrubar as muralhas de Jericó? Eles buscaram na fonte, aquele que é o Senhor do céu e da terra. Deus lutava por eles. Irmão, irmã, quando você está atribulado, quando você está oprimido, quando você está sofrendo, a vitória está na oração. A vitória está de joelhos diante do Senhor. Por isso que nós vemos tamanhos sinais dentro de Tapetininga quando nós fazemos o cerco de Jericó, porque são milhares e milhares de pessoas 24 horas por dia de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, vendo a mão de Deus se mover em favor do povo da nossa cidade. É por isso que todo início de ano é feito esse cerco de Jericó, justamente para quê? Para que as pessoas entendam que a vitória vem pela oração. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Temos que orar, temos que buscar a face de Deus em oração. Agora, diante dessa tomada de Jericó, Deus deu uma determinação para o povo. Eles iam entrar e ocupar a cidade, só que tinha lá um alerta para chamar a atenção deles, que é o versículo 17, que eu gostaria de ler com vocês agora, que diz assim, Deus dizendo, a cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva, com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ou interdito. Se tomares algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. Vamos pular para o versículo 24 agora. Queimaram a cidade com tudo que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro, que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Até aí, vejam bem, Deus disse para eles: eu vou dar a cidade para vocês, as muralhas vão cair como de fato caíram, mas vocês vão ter que entrar na cidade, e tudo que vocês encontrarem de valor, ouro, prata, bronze, objetos, metais preciosos, vão ser todos eles consagrados para o tesouro do templo. Eles pertencem ao Senhor, eles pertencem a Deus. Aí Deus disse, porque se tiver alguém que desobedecer, se tiver alguém que pegar esses metais preciosos e colocar debaixo da sua tenda, ou pegar para si, vai atrair o quê? O interdito da mão do Senhor sobre o povo. A mão de Deus se levantará contra o povo. Então Deus disse: ocupem a cidade, todo o espaço, façam tudo o que vocês quiserem, mas o que achar de metal precioso, para o tesouro do templo.